Amados irmãos, amadas irmãs, vocês que nos acompanham pela Rádio Canoa Grande FM, pela DATV, pelos nossos meios de comunicação. Jesus faz uma pergunta para os discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E essa pergunta ressoa nos nossos ouvidos novamente e constantemente. Jesus pergunta para cada um de nós: quem sou eu para você? Quem é Jesus para você? O que Jesus representa na sua vida? O que Jesus representa na sua história? Você é próximo de Jesus? Percebam que existe uma verdadeira confusão nas respostas dos discípulos. Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, ainda outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Mas ninguém responde de fato quem é Jesus Cristo. Quantas pessoas ainda faltam conhecer Jesus Cristo? Quantas pessoas ainda faltam ter o encontro com nosso Senhor Jesus Cristo? Quantas pessoas desconhecem a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo? Quantas pessoas não sabem nada de Jesus Cristo? Mas São Pedro, o príncipe dos apóstolos, o primeiro apóstolo, dá uma resposta, porque agora Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ou seja, uma solene profissão de fé dada por São Pedro. E percebam que desde a solene profissão de fé do nosso primeiro Papa, nós perpetuamos, nós repetimos essa profissão de fé até os dias de hoje. Nós repetimos que Deus é o Senhor da nossa vida, é o Senhor da nossa história, é o Senhor da nossa existência. Nós reafirmamos que Jesus é tudo em nossa vida, que Jesus é o que nos preenche, que Jesus é o verdadeiro tesouro, a verdadeira riqueza, e que nós podemos sacrificar tudo na nossa vida para ir ao seu encontro e para buscar essa verdadeira riqueza que é Jesus Cristo. Agora, é diante de uma profissão de fé palpável, uma profissão de fé com credibilidade, uma profissão de fé com propriedade, não apenas da boca para fora, mas com sustentabilidade, com firmeza como uma rocha, é que Jesus edifica e constrói a sua igreja. Perceba que olha a resposta que Jesus dá para a profissão de fé de Pedro. Versículo 17. Respondendo Jesus disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nenhum ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro. No livro grego, tu és Cefas, que significa pedra. E sobre esta pedra construirei a minha igreja,
e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Jesus disse a minha igreja no singular e não no plural, as minhas igrejas. Jesus deixa muito claro, está na Bíblia, está nas Sagradas Escrituras, a minha igreja, não as minhas igrejas. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Nossa igreja tem mais de 2000 anos e ela já enfrentou guerras, calúnias, difamações, blasfêmias, perseguições e mais perseguições, e continua sobrevivendo neste mundo dominado por discórdias, por desavenças, aonde o pecado quer predominar. Prova disso, logo após a igreja condenar o aborto explicitamente, já começaram as pauladas, as perseguições contra a igreja. Pode ligar a televisão e já começa as perseguições da igreja. Chega na Semana Santa, começa as perseguições da igreja. A igreja se posiciona, começa as perseguições da igreja. Já estão perseguindo a igreja de forma explícita novamente. E nós estamos enfrentando essa batalha a todo instante. Esta é a primeira vez que Jesus fala de forma explícita sobre a igreja. Igreja que significa assembleia reunida, que é de um termo grego eclésia, que significa assembleia. A assembleia reunida em torno de nosso Senhor Jesus Cristo. E qual é a grande missão da igreja? Reunir toda a humanidade em torno de Cristo, como uma única família. Por isso que a igreja de Jesus é católica. Por isso que Jesus é católico. Porque todos, sem exceção, são convidados a participar desta assembleia. Seja rico, seja pobre, seja branco, seja negro, seja pecador ou seja santo, todos são convidados a estarem reunidos em torno de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a igreja de Jesus, ela é católica, nasceu católica, desenvolveu católica e permanece católica até o fim dos tempos. E qual é a missão de Pedro diante da profissão que ele faz? Pedro, o primeiro Papa, e todos os seus sucessores, é servir esta unidade única da Igreja de Deus, servir para que todos sejam fortalecidos na unidade, uma só família. Na família tem desavenças, na família tem brigas, tem conflitos, tem crises, mas é uma família unida no amor. Uma família que persevera no amor, na unidade. A igreja é santa por parte do seu fundamento que se dá em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também é pecadora, é peregrina, porque nós somos pecadores. Nós que conduzimos a igreja somos pecadores. E a igreja, para finalizar, não é simplesmente uma instituição humana. Porque tudo que é humano sucumbe, se destrói, a traça corrói, morre. Somente uma instituição humana, divina, poderia sobreviver mais de 2000 anos e enfrentar tudo o que enfrentou. Nos registros do Brasil, se não estou enganado, abre-se 4 igrejas e fecha-se 8 igrejas. Mas a única que permanece é a católica. A única presente em todos os países do mundo
é a católica. Alguns países mais, outros menos, com mais perseguições, com menos perseguições, mas é católica. Por isso que ela é universal, é para todos. E ela não é simplesmente humana, porque se fosse humana, nós não estaríamos aqui. Se fosse buscar a igreja pelo aspecto humano, nós sairíamos decepcionados, frustrados, revoltados. Mas viemos à igreja para se encontrar com o dono da igreja, o chefe da casa, aquele que preside, o sumo sacerdote, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a igreja é um instrumento de salvação na terra. Já dizia Santo Ambrósio, ninguém pode ter Deus como Pai no céu, se não tiver a igreja como mãe na terra. A igreja é mãe, a igreja acolhe, a igreja é o grande sacramento da salvação que nos convida para que sejamos salvos e para que possamos ir ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo. É a esposa imaculada, sem mancha, sem ruga, ela nunca envelhece, ela sempre permanece, ela sempre atualiza o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso que ela está a celebrar a Santa Missa, o Santo Sacrifício, a fração do pão, desde a igreja primitiva até os dias de hoje, para a salvação de toda a humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.